Alegria, portanto, renova-se pela possibilidade de compartilhar a minha presença virtual no 10º Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que congrega amigos de caminhadas nessas estradas da vida. Nosso abraço terno, a nossa Vera Braga, nossa Vera Milano, a Mabel Alcântara, ao nosso ilustre presidente Orlando e todos aqueles que compõem essa grande linha de frente e que toca o trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo com tanta proficiência, com tanta dedicação, homenageando, portanto, a doutrina espírita na qualidade de divulgadora e de promoção do ser humano, qual se pôde entrever nos vídeos que antecederam aqui a nossa fala e durante o percurso de todo o Congresso. Que é Deus? Foi a primeira pergunta que os espíritos fizeram enquanto resposta ao codificador que assim indagou. E a resposta foi clara ao codificador, Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, caracterizando no início dessa obra que faculta o início do pensamento espírita na Terra, a compreensão de que a divindade ela é extraordinariamente suficiente para atender às demandas da intelectualidade humana. A resposta que os espíritos ofereceram ao professor Rivaio, Allan Kardec, ensejava poder perceber um atributo ainda pouco comentado e visto do ponto de vista de ênfase, inteligência máxima, absoluta, para nos proporcionar uma contraface a uma época em que a cultura vicejava e a religiosidade estava em decadência para os porões das superstições, das crendices. A fé, como que, era tripudiada perante a filosofia, que se inclinava ao materialismo, e a ciência, que com Darwin, e com, no mesmo século, Marx, Freud, deveriam alinhavar o pensamento materialista em bases ateístas, considerando que a religiosidade tinha fracassado na forma como apresentara a Bíblia. E, por extensão, Deus, oriundo de uma teologia que perdurou durante muitos séculos, amordaçou o desenvolvimento da ciência e da filosofia, ensejando um descompasso no desenvolvimento humano, notadamente no Ocidente. Era, portanto, nesses tempos que surgiu a doutrina espírita, e trazendo essa característica da divindade com a face da inteligência suprema, uma resposta intelectual para um mundo que se apresentava intelectualizado, para um momento em que a razão tripudiava da fé. Essa resposta, no entanto, ela não é excludente. Quando mostra a inteligência, ela não faz em detrimento do afeto. E Allan Kardec tem a oportunidade de poder trazer o sentimento, trazer a dimensão que fala da divindade no campo da construção de uma nova fé com muita categoria, com muita elegância, junto desse diálogo com os imortais que, trazendo a mensagem de Jesus de volta, deveriam fazer a articulação da ciência, da filosofia e da fé, reconstruindo uma antropologia integral do ser humano. É assim que Allan Kardec vai tratar Deus nas suas qualidades e propõe uma análise que é muito curiosa, porque ele fala de Deus, dos seus atributos, um a um, mas quando chega no atributo de justiça, ele o faz junto com bondade. É muito interessante isso, que o codificador tenha alinhado esses dois atributos numa só afirmação. É porque a lógica kardeciana, inspirada pelos espíritos superiores que supervisionavam e que ditavam o conteúdo espírita, deveria alinhavar para a humanidade
um Deus que não era só inteligência, mas de que era justo e bom. E a justiça e a bondade, elas deveriam dialeticamente estar integradas, falando de um Deus, portanto, que não era apenas a manifestação da generosidade máxima, mas também da justiça soberana. Era esse encaixe que faz com que, até hoje, nós observamos na dimensão humana o quanto a justiça claudica quando ela não consegue entrever a misericórdia. E quanto a misericórdia, muitas vezes, ela é excediça quando ela não considera a justiça. Justiça, misericórdia, justiça e bondade precisam estar como duas mãos que se articulam para fazer um encaixe perfeito da demonstração daquilo que é a justiça e a bondade. E, por extensão, na fonte originária de tudo isso, enquanto lei, a divindade, que expressa-se como uma inteligência máxima, expressando-se pela justiça e pela bondade, desaguando na manifestação da sua perfeição, no grau máximo que os seres humanos podem entrever na sua finitude e na relatividade do processo evolutivo em que se encontram. Assim, o Espiritismo inicia com o Livro dos Espíritos, trazendo a divindade com essa contextura, com essa dimensão. Mas era necessário apresentá-la assim, porque o mundo do seu tempo haveria de questionar Deus. E foi uma ousadia kardeciana começar as obras espíritas falando de Deus em um tempo em que Deus estava em baixa, do ponto de vista da consideração, em que estava ridicularizado pelos filósofos da época, em que a religiosidade estava, naqueles que eram os seus representantes de então, submersos no campo do desfavor, da superstição, das crendices, da ridicularização, enfim. Allan Kardec traz Deus. E é assim que deveria ser. O Espiritismo deveria surgir como uma filosofia espiritualista no frontispício da obra O Livro dos Espíritos, trazendo Deus, mas, todavia, numa apresentação que deveria obter e apresentar uma lógica irretocável. Era necessário que assim fosse, para que pudesse desaguar numa fé raciocinada, numa fé que fosse igualmente sujeita ao processo do enfrentamento com a ciência, com a filosofia, sem poder temer qualquer tipo de ajuizamento, de análise, de encontro. Era uma fé que não se contraditava à filosofia, uma fé que se apoiava na filosofia. Não era uma fé que era contra a ciência, era uma fé que derivaria da ciência enquanto explicação lógica, já que o Espiritismo é esse conhecimento que foi construído a partir do fato originário de um conteúdo filosófico que enseja o deságue num aspecto ético-moral que dá ensejo para que o homem construa uma fé. Então, o Espiritismo, ele é uma construção de uma ciência filosófica que nos devolve Jesus com uma fé, mas não uma fé apressada, ou uma fé bizonha, bizarra, ou uma fé enseguecida. Era uma fé lúcida, uma fé capaz de fazer o enfrentamento dos conhecimentos, uma fé que era capaz de caminhar com o progresso. O Espiritismo é uma doutrina progressiva, que progride, portanto, com o conhecimento. Se alguma doutrina vier e se a ciência pontuar uma verdade nova, o Espiritismo a acolhe, diria Allan Kardec em A Gênese, caracterizando que o Espiritismo não teme o progresso, não é uma doutrina fechada, numa perspectiva fanática de se dizer que está com a verdade e não quer saber o que o mundo pensa ou do que o mundo avança. Não. É uma doutrina que caminha de par e passo com o mundo e é capaz de fazer uma interlocução com as diversas disciplinas acadêmicas, é capaz de dialogar com as disciplinas filosóficas, é capaz de entretecer contato com as religiosidades. Seria um processo de arrogância, sem nenhuma pretensão de substituir os conhecimentos. Ao contrário, o Espiritismo é uma grande síntese. É, portanto, uma antroposofia, uma antropologia, como gostaria de dizer Herculano Pires, que nos enseja a trazer o homem integral,
nos devolvendo, portanto, um Cristo que não está preso numa sacristia, nos dando Jesus que não é um ser da sinagoga, pura e simplesmente, ou do templo, mas um Jesus integral. Essa análise que o Espiritismo pôde ensejar faz-nos entrever, naturalmente, que a doutrina espírita deveria, em apresentando Jesus, fazê-lo de uma forma muito coerente e consistente. É dessa forma que as leis naturais são reveladas pelos espíritos em consonância com tudo aquilo que havia sido dito na tradição cristã e judaica antes do espiritismo, ou seja, os 10 mandamentos, a síntese judaica, reduzida ao amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, e demonstrado por Jesus a que instâncias ia esse amor até o inimigo, era agora reapresentada através das leis morais. E é assim que as leis naturais da vida, elas se revelam em O Livro dos Espíritos como que reeditando os 10 mandamentos. Mas assim como os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e assim como eles podem ser resumidos ao amor, a uma só palavra, se pudéssemos assim juntar as 3 expressões, amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, colocaríamos o amor nessa centralidade, nós vamos perceber que as 10 leis morais, elas se confluem para esta última lei que os espíritos propuseram, que se chamasse lei de justiça, de amor e de caridade. Era, por assim dizer, a possibilidade de reapresentar o bem, a bondade, a fé, os valores humanos, todavia, numa perspectiva muito maior, muito mais engrandecedora, porque jaziam sobre uma filosofia e sobre uma ciência. Diria Allan Kardec, o espiritismo se estruturou em cima de fatos, e contra fatos não há réplica, não há argumentos, para dizer, portanto, que essas leis que o espiritismo se nos apresenta, elas derivaram exatamente do estudo da análise científica da natureza. Então, as leis naturais, sintetizadas em 10 didaticamente por Allan Kardec, elas nos ensejam contemplar a lei da natureza. É a descoberta da lei da natureza. É a possibilidade de analisar a lei da natureza tal como ela é. É isso que o Espiritismo faz. O Espiritismo não inventa coisa nenhuma. E essas leis, essas 10 leis, que elas se manifestam nessa perspectiva, elas convergem, então, para essa finalização que é a lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Assim, quando o Espiritismo ele nos devolve Jesus na garantia de um alicerce capaz de poder fazer o enfrentamento de todas as situações da vida. Então, a justiça, ela não passa, portanto, a ser vista apenas como uma perspectiva de uma legislação humana. As falas de Moisés ao tempo dele e as confirmações de Jesus e as ratificações que os Espíritos fizeram ensejavam-nos ver a justiça como uma lei divina, sendo que, na perspectiva espírita, ela se alarga pelas considerações filosóficas que o Espiritismo faz em torno da reencarnação. Porque se uma criança nasce com uma deficiência, por exemplo, em razão de um motivo genético, hereditário, ou em razão de um processo congênito qualquer, ou em razão de um vírus, uma bactéria, ou de um trauma, ela nasce com uma alteração mais grave, menos grave, é de se compreender de que, portanto, se questione a justiça divina, porque nasce aquela criança assim e uma outra que antecedeu ou a que sucede nasce normal. A próprio ser que nasce deficiente poderia se perguntar, mas por que Deus me criou assim e não como o meu irmão que nasceu antes, como o meu irmão que foi depois? Essas perguntas que a gente poderia fazer e se faz todos os dias, elas encontraram na lei de justiça divina a palavra reencarnação como uma lei da natureza desvelada pela filosofia espírita e hoje constatada pelos estudos dos fatos, de que
é lei da natureza. Então a justiça ela se alarga. Já não mais se faz uma análise de Deus na precariedade de um estudo de um corpo por uma vida só. Uma vida só é insuficiente para explicar a vida e para explicar a divindade. Uma divindade não cabe, portanto, no berço e no túmulo. Por isso os espíritos disseram a Allan Kardec que a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. A segunda é a reencarnação. É a reencarnação porque ela dá um tom para a justiça. Sem o amor, a justiça fenece, fica precarizada. Deus passa a ser um experimentador. Ele testa um, testa outro ao seu bel prazer e sabor. Mas, na perspectiva espírita, a justiça ganha uma largueza. A criança que vem, ela se insere num contexto de uma família. Cada um segundo as suas obras, segundo Jesus. E agora é possível, mediante os estudos da regressão de memória, que confirma o pensamento espírita, recuperar o arquivo que está numa outra vida e trazer essas informações na forma da memória extracerebral para confirmar de que essa criança, que agora é um jovem, um adulto, cresceu, ela traz alterações que dizem respeito às suas outras vivências, nas quais ela malbaratou a sua liberdade, lesou-se a si mesmo, lesando os outros, e agora traz os mecanismos de autocorreção, os processos educativos inevitáveis, trazendo as alterações do seu corpo, ao lado dos dois irmãos dos seus pais, que foram seus companheiros de delito, os pais, autores intelectuais que empurraram o filho para a queda magistral. E agora o grupo se reúne dentro de uma justiça equânime e cada um traz a sua cota de conteúdo para fazer o processo do reaprendizado. Os pais que delinquiram intelectualmente, induzindo o filho ao tombo. O filho que cometeu crimes. E os irmãos, um e outro, que às vezes vêm por amor. Não vêm porque criminalizaram. Não vêm porque se equivocaram. Eles vêm porque escolheram, por amor, ajudar aquele irmão, que é o espírito com os quais eles têm vínculos de outras vidas, e mesmo não tendo nenhum compromisso de débito, nenhuma pendência com eles, tem o vínculo do amor. E eles decidem vir numa família para apoiar aquele espírito e apoiar os pais, apoiarem o grupo. Assim, tudo está certo nessa família. Os dois irmãos que vêm normais, trazendo competências que podem contribuir com a família em muito. O filho limitado pela uma deficiência que se estabeleceu ao longo do parto ou geneticamente. Os pais que se desdobram para ajudar o filho naquela encarnação, mas não o abortaram. Porque o aborto, conforme essa lei, em que Kardec utiliza, fazendo uma pergunta qual é o primeiro de todos os direitos do ser humano, os espíritos responderam na questão 880 de O Livro dos Espíritos, inserido nesta lei da justiça, amor e caridade, o de viver. Esse é o primeiro direito. E comprometido está todo aquele que fizer qualquer coisa que possa, de algum modo, embaraçar a existência corporal. Acolher uma criança deficiente, que está diagnosticada dentro do útero, através de uma ultrassonografia, através de uma pesquisa do líquido amniótico, e perceber que ela traz alterações orgânicas, genéticas, ou pelo ultrassom perceber que ela tem uma alteração na falha da formação do seu encéfalo, não tem uma parte do encéfalo, e que poderá, por exemplo, viver muito pouco tempo, essas informações que são nos dadas hoje pela ciência, elas referendam apenas para a perspectiva da ciência espírita, de que o espírito que está renascendo delinquiu, cometeu crimes contra si ou contra os outros, e agora traz no corpo o resultado das suas próprias ações, tal como Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Esse olhar nos enseja, portanto, perceber que a justiça divina faz-se equânime. Os pais veem ao lado do espírito que eles o impulsionaram para a queda. O espírito começa o seu recomeço através da doença, da limitação. Vai viver um tempo mais ou menos curto. Quando ele sai com um aprendizado novo, deverá ter uma nova existência,
com as quais ele vai se reajustar com as pessoas com que ele se comprometeu. Porque quando se comete delitos, às vezes nós temos que primeiro nos recompor relativamente, para poder depois fazer valer a recomposição naqueles que foram as nossas vítimas. É a reencarnação, portanto, seguindo o seu curso e falando de uma justiça que não é humana, que ao olhar de um médico materialista acha que tem que tirar o bebê, ou do Supremo Tribunal Federal, que legislou documentando e criando uma jurisprudência horrível de que todo embrião ou feto anencéfalo, que não tem nenhuma parte do encéfalo, está dentro da legalidade operar o aborto. Ficou legal, mas na perspectiva espírita não ficou ético-moral, porque ali é um espírito. Esse olhar dos corpos deficientes é o olhar de uma justiça humana, precária, que só olha o corpo, é espartana. Se o corpo não serve, deleta-se. A perspectiva espírita não. Ela coincide com a visão ateniense, da estesia, da ética, propondo, portanto, um novo olhar para o ser que apresenta-se deficiente, falando da justiça divina e não de uma legislação circunstancial humana que limita o nascimento de uma criança, porque é uma justiça que está assentada em cima de princípios materialistas, analisam só o corpo e não a subjetividade do ser. Então, essa justiça o Espiritismo veio alargar, trazendo a divindade, mostrando a sua bondade, que ao invés de jogar filhos no inferno eterno, ela os amando, os recupera, dando tantas chances quantas forem necessárias para que eles possam se recompor através das sucessivas reencarnações. É essa justiça, portanto, que nos coloca num lugar excepcional para podermos avaliar os eventos fortuitos. Ainda hoje, quando estava no carro, ouvi a notícia de uma jovem que cantava o parabéns na Tijuca, estava na sacada e uma bala a alcançou e ficou entre o pulmão e a coluna vertebral. Estava sendo internada, estável, aguardando o neurologista para ver a possibilidade de tirar a bala. Não sabemos das consequências, mas quantos recebem um balaço, morrem, desencarnam, ou então ficam paralíticos, paraplégicos ou tetraplégicos quando a bala alcança a coluna cervical. Uma bala perdida, na linguagem do homem, do mundo, da visão materialista, uma bala achada, numa perspectiva do olhar de que nada está fora de Deus. Nada invalidar os tiroteios. Em nenhum momento queremos dizer de que essa guerra civil que se estabelece no Rio de Janeiro é uma programação divina, é o livre-arbítrio dos homens criando as suas próprias ações e reações, mas uma circunstância desse naipe, fortuita, aonde uma bala cujas circunstâncias alcança o lugar certo de uma coluna, por exemplo, e poder alcançar alguém que está numa sacada de um prédio cantando, brindando uma festa, cantando um parabéns, ela não pode ser fortuita. Jesus haveria de dizer que os pardais que caem, Deus sabe, de que os fios de cabelos estão contados, de que as folhas que caem das árvores, ou que estão nas árvores, elas têm ciência da divindade, na fala já do Alcorão. Tudo, portanto, está dentro de Deus. Que Paulo haveria de dizer que estamos imersos nele, de que vivemos nele, de que navegamos dentro da divindade. Nada é alheio à divindade, que não subtrai o nosso livre-arbítrio e nem a responsabilidade daquele que atirou, e nem da governança inadequada do Rio de Janeiro, que opera com uma baixa ético-moral, levando os seus administradores ao cerceamento da liberdade mediante prisão, e esse processo da guerra civil que se estabelece entre as milícias, o narcotráfico, essa miséria humana que é obra do homem, não é obra de Deus. Mas que Deus, estando presente em tudo, regula esses processos e cada um vai dar conta da sua administração, na fala do apóstolo Paulo, respondendo pelas suas ações ou pelas suas omissões. É assim que a justiça toma uma largueza na visão da perspectiva espírita. É assim que a lei de justiça, ela encontra o amor como cúmplice inevitável. Porque sem o amor, não há justiça.
E sem justiça, não há amor. Por isso, o amor é a primeira palavra do alfabeto divino. A justiça é a segunda palavra, a reencarnação é a segunda, porque dá o entendimento da divindade. Por isso, Moisés, na fala do Espírito Emmanuel, protagoniza a lei de justiça. Jesus protagoniza a lei do amor. E o Espiritismo traz essa lucidez da verdade para que possamos entender esse encaixe da lei de justiça e amor que estão profundamente integradas. Então, uma mãe que acolhe o seu filho que traz uma deficiência e não o aborta, está exercendo o amor e a justiça. A justiça que protege esse bebê está fazendo menção à justiça divina e ao amor, mas se subtrai, ela lesa a lei natural divina, muito embora a legalidade permita que o juiz chancele a um médico obstetra fazer a interrupção da gravidez. Legal, mas não moral. É assim que a justiça e o amor vão se encaixando à medida que você consegue entender as leis da natureza. Essas leis que se encaixam todas e que desaguam, portanto, nesse olhar da caridade. Porque o último elo na construção desse processo que Allan Kardec definiu foi a caridade. A caridade é essa excelência da amorosidade e da justiça que comparece como um plus a tudo quanto se compreende enquanto generosidade, gentileza. É o amor na sua fulgurância. Eu costumo dizer que a caridade é exatamente o amor quando se traja em forma de gala. Quando ele veste-se com traje de gala, nós chamamos de caridade. Uma caridade que, na definição dos espíritos, nem usou a palavra material, para bem diferenciar, naturalmente, da esmola, que pode ser um gesto de caridade, mas é um gesto em si mesmo muito precário, às vezes útil, mas absolutamente em si mesmo que se perde, porque é uma ação que não tem um sequenciamento. A caridade, na perspectiva espírita, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejam, 3 expressões que falam da nossa subjetividade. Os espíritos, quando dizem que Jesus entendia a caridade desse jeito e dão essas 3 perspectivas de virtude para que pudéssemos entender a caridade, a gente se descola das coisas materiais para não ficar fixados a ela, se descola sem excluí-las. Porque no exercício da caridade, a matéria entra, mas ela não só entra. Ela faz parte, mas ela não se limita à matéria. Porque quando se limita à matéria, ela se empobrece e fica esmola. Então, quando os espíritos dizem benevolência para com todos, e aí você pode incluir a benevolência como os atos de benemerência material também, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, ele mostra uma caridade que está em todas as instâncias da vida, que não é uma caridade focada só a uma população socioeconômica vulnerável. É uma caridade que você faz com os superiores, com os iguais, com os inferiores, dentro de uma hierarquia funcional de uma empresa ou na família. É uma caridade que você exercita material ou espiritualmente. É uma caridade que se apresenta, portanto, com um colorido de subjetividade e de alcance que é capaz de transformar a esmola em salário. Na fala do Espírito Cheverry, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que pensar da esmola? Está contemplado nesse capítulo a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos e que São Vicente de Paulo respondeu. A esmola embrutece o homem, o degrada física e moralmente, o embrutece. Se o homem está condenado a pedir esmola, ele adoece. Ele é humilhado na sua dignidade de ser humano. A caridade, ao contrário, é aquela que subverte essa relação precarizada de paternalismo fútil e avança para o ato que se constrói num processo promocional do ser humano. Atende à necessidade imediata e mediata, ou seja, observa o ser humano enquanto dignidade do espírito encarnado para elevá-lo
para erguê-lo da sua condição de precariedade. Dá oportunidade para que o espírito que esteja numa condição precária possa levantar-se. E se é um espírito que detém recursos, mas que não dispõe de moralidade suficiente, a caridade, nessa perspectiva, não é material, ela é moral, é espiritual. Quando você a exerce, portanto, num relacionamento com alguém que pode ser um poderoso empresário, um homem que é o administrador público de uma empresa, ou de uma instituição pública, ou então de um gestor na posição de um legislador, ou de um cargo executivo, você pode estar fazendo a caridade para alguém que está num lugar intelectualmente e às vezes economicamente muito favorável, mas ninguém o escuta, ninguém o aconselha, ninguém o ouve, ninguém lhe dá um feedback, ninguém convive com ele exemplificando alguns valores que ele carece, necessita. Quantos homens e mulheres que são astros, ases no campo da música, tombam em função da carência. Tem tudo, mas não se tem. E aí nós vamos vendo figuras momentosas ao longo da nossa história cederem para a desencarnação num estado de miserabilidade moral, espiritual, intelectual e emocional, a despeito de serem riquíssimas do ponto de vista socioeconômico. Talvez carentes de uma mensagem, de uma fala, de um livro, de uma palavra, de uma live. E aí vamos vendo as figuras de Jimi Hendrix, nós vamos vendo a expressão de Michael Jackson, nós vamos vendo Elvis Presley, vamos ver tantos homens notáveis que encantaram com a sua genialidade o mundo, mas não tinham a possibilidade de se equilibrar dentro de si mesmos. Então, às vezes, a verdadeira caridade é o exercício de um amor de alguém que escuta, que acolhe, que visita, que manda uma mensagem. Não é de quem leva um farnel, mas aquele que está na periferia, e no nosso país nós vivemos extensamente isso, esse precisa da ajuda também do farnel, porque vive a miserabilidade material, às vezes, igualmente, moral, porque vive de uma condição de viciação na periferia de uma cidade que não tem as mínimas condições de lograr estabelecer para ele um estado de habitação e de movimentação digna. Então, a perspectiva da caridade, na olhar do Espiritismo, ela é larga, porque ela avança para a dimensão material, para a dimensão moral, para a dimensão emocional, para a dimensão social e para a dimensão espiritual. A visão da caridade, ela é, portanto, integral. E é por isso que ela é salvadora. Fora da caridade, não há salvação. É a fala dos espíritos Allan Kardec para significar de que a caridade é a bandeira que nos caracteriza, de que o processo de libertação não é ser espírita, é ser caridoso. Porque a salvação não se dá pela religião, não se dá pela minha verdade, se dá pelo amor que eu coloco em nível de excelência, que se chama caridade. É bonito a humildade de Allan Kardec, que declina de dizer que o Espiritismo salva você. Ele diz, o amor, na modalidade da caridade, salva. Isso que salva, isso que te liberta. E ele o faz colocando a epístola de Paulo aos Coríntios, mostrando que a caridade, como o amor e a ação, ela define a estatura do espírito. Ainda que eu dê tudo que tenha, multiplique isso e dando aos pobres, dê o meu próprio corpo, fale todas as línguas. A língua dos anjos é a mediunidade, a língua dos homens são os idiomas. Ainda que eu possa operar tudo quanto se pode compreender que é de magnífico, se não fizê-lo com amor, eu não conseguirei me libertar. A libertação não se dá por um outro motivo a que não seja pela excelência do amor que se manifesta como a caridade. É por isso que Francisco de Assis haveria de dizer, na sua caminhada
na direção do mosteiro, ao lado do seu companheiro de jornada, Frei Leão, quando ele vai estabelecendo um diálogo e vai falando da alegria, e diz para Frei Leão: você sabe qual é a verdadeira alegria? E Frei Leão aguarda e ele começa a falar. E começa a dizer da alegria. Que a alegria não é se ele pudesse converter todas as pessoas. Ele não estaria dotado da verdadeira alegria. Que se ele soubesse o segredo das plantas, das ervas, ele não teria com toda a alegria. Se ele soubesse o movimento dos astros, ainda assim, ele não estaria dotado da verdadeira alegria. Se ele pudesse falar todas as línguas, ele também não disporia da verdadeira alegria. Se ele pudesse dar luz aos olhos, fazer os paralíticos andar e curasse os leprosos, ainda assim não estaria com a verdadeira alegria. Se ele pudesse ter a capacidade de falar, de convencer a todos, ainda assim ele não estaria na verdadeira alegria. Ele vai falando esses conteúdos pausadamente numa jornada, numa caminhada com Frei Leão. A cada pausa, ele elabora mais um conteúdo. E no final ele diz: mas se nós chegarmos no mosteiro, molhados, cansados, sedentos, com muita fome, elameados, e o porteiro não nos conhecer, não nos reconhecer, e se nós, ainda assim, solicitarmos a sua ajuda e ele invectivar contra nós, nos escorraçar, nos expulsar, se nós conseguirmos acolher isso, sem nenhum queixume, sem nenhuma revolta, aí está a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é o exercício do amor. Não é quanto eu tenho aqui, é quanto eu sou aqui. A verdadeira alegria não são os diplomas, os cargos e encargos que eu acumulo. É como eu desenvolvo os encargos e como eu aplico os cargos na minha vida e que lugar de mim eu coloco isso para desenvolver os encargos. Não é o que eu dou, é como eu dou. Como narram os espíritos acerca de Jesus que estava na entrada do templo central de Jerusalém, e as pessoas engalanadas na riqueza, notadamente os fariseus que detinham recursos, depositavam grandes somas, grandes oferendas no gasofilácio. E de repente entrou uma mulher simples e depositou apenas uma moeda, fazendo uma profunda contradição com aqueles que entravam no templo e faziam grandes aportes de recursos para se mostrarem. A mulher botou uma moeda. E Jesus, então, olhando para os discípulos, disse: ela deu mais do que todos. Ela deu do que era necessário. A moeda que ela deu era necessário para ela. Mas em seguida, o processo da visitação e dos rituais vão acontecendo e entra, então, uma mulher simples e começa, na posição de voluntária, a ser serva do templo, começa a limpar o templo. Jesus olha para os discípulos e diz: essa deu mais do que todos. Porque os fariseus deram para serem vistos. E do que sobrava. Aquela mulher, a viúva, deu o de que lhe era necessário, colocando uma moeda. Mas esta serva dá de si mesma. Ela não tem nada para dar, então ela dá-se. Nós exercitamos a caridade quando damos, porque a gente pensa que exercitar a caridade é ter dinheiro para poder fazer farnel, para poder doar dinheiro, para fazer uma contribuição. Isso é uma forma se eu o faço por amor. Mas todos podemos fazer a caridade. A caridade descendo o elevador com um vizinho carrancudo, que ninguém fala com ele porque ele é muito mal-humorado. E você é capaz de olhar para ele, dar um meio sorriso e cumprimentá-lo, mesmo sabendo que ele não vai devolver o seu cumprimento, mas você o faz todos os dias, até que um dia ele se cansa de estar com uma pessoa que o desafia no exercício do amor
E ele responde. E depois, numa outra oportunidade, você puxa uma fala simples. Hoje o nosso dia vai ser bom. Pronto, uma fala, uma frase. E aquele vizinho que já lhe cumprimenta é capaz, vivendo mal como ele vive, diante de uma fala dessa, de desabrochar um meio sorriso, um sorriso monalisiano. E ali começa uma relação de amor. Não é de amor romântico, é de verdadeiro amor, de dois irmãos, onde um começa a resgatar o outro pela caridade. Caridade de 1 a 2 minutos, que é o tempo que o elevador desce ao longo de alguns anos, e que você vai encontrando esse vizinho. E que você se desafia a oferecer o que há de melhor em você para ele. Porque ele está oferecendo o que é de melhor dele para você, que é o mau humor, a agressividade, o fechamento. É isso que ele tem, ele não tem outra coisa para oferecer para você. Ele é mal-humorado, conflitos que ele não resolveu, traz talvez um transtorno psiquiátrico e não esteja sendo tratado, mas você é espírita, é cristão, você crê em Deus, então você tem essa riqueza dentro de você. Ele não está lhe pedindo esmola, ele não está lhe pedindo nenhum favor. Você é a oferenda que faz a ele como faz a flor posta no jardim. Ela perfuma quem se aproxima do jardim. Ela não perfuma só aqueles que procuram-na. Ela procura o viandante que passa, despreocupada. Mas procura também o animal, que pode até lhe ameaçar a presença. Ela exala flor e perfume, colorido, beleza e odor para tudo e para todos. Esse é o exercício da caridade. Aqui Jesus nos deu exemplo, porque aonde ele esteve, ele protagonizou o bem, o amor, na excelência do processo de manifestação. Assim, o Espiritismo vai sintetizando de que todas essas leis, elas se juntam na divindade, na bondade e na justiça, que expressam a magnífica amorosidade de Deus, que para nós, em exercitando-a na perspectiva da caridade, nos identificamos com o Pai. O Pai é o absoluto, a inteligência suprema. Nós somos inteligência, espíritos, a inteligência relativa. Nós nunca seremos igual ao Pai do ponto de vista de que criatura não chega a ser criador, mas podemos ser o co-criador e podemos espelhá-lo enquanto natureza. Enquanto natureza, nós podemos nos conectar com ele. E quando o fazemos, justiça, amor e caridade se ornamentam, se combinam e florescem nas nossas almas, ensejando-nos experimentar viver todas as leis alinhavadas ao longo do 10º Congresso como algo que se recebe daquele que pode viver essa lei de justiça, amor e caridade, que recebe um toque de observação, seja no trabalho, a lei de sociedade, a lei da adoração, a lei da liberdade, todas as leis, elas se beneficiam quando nós conseguimos colocar essa última lei em vibração, em ação, numa perspectiva de reflexão ativa, portanto, uma análise que nos leva a um comportamento, e nós saímos, portanto, para poder observar essas 10 leis no nosso cotidiano. Todas as circunstâncias do cotidiano, elas merecerão uma abordagem que é uma abordagem justa e amorosa. E, por ser justa e amorosa, ela ganha um fulgor de amorosidade que se expressa como a caridade. E é nesse ponto que nós sabemos que Deus existe. Porque a demonstração que os espíritos fizeram de Deus foi magnífica, usando vários caminhos para podermos chegar a Deus. Mas a esse caminho, que Allan Kardec tem a oportunidade, junto com Jesus, resgatando Jesus, para dizer que nós nos conectamos à divindade, que nós vós sois deuses por natureza, quando nós exercemos a justiça, o amor e a caridade. Nós nos conectamos e aí já não mais é preciso fazer as perguntas que o poeta fazia para indagar a excelência do mundo que vibra
a dinâmica existencial dos múltiplos universos que existem e que deixam perplexos os filósofos, os sociólogos, os astrofísicos, os biólogos, os físicos, de todas as áreas, e os religiosos. Quem foi que fez o sol, tão vivificador, e sua luz tão pujante, cheia de vigor e de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, e fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível, puca saltitante, fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, o elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistema de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado. Alberto, quer matar a gente do coração, né? Que alegria, que alegria, que maravilha esse poema, essa poesia, que resume e sintetiza todas as leis morais e que nos faz entender como Deus é grande, como Deus é perfeito e que nós fazemos parte dessa criação maravilhosa. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso congresso, viu, Alberto? Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu quero me congratular com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que hoje celebra este evento magnífico, distribuído para mais de 20 países, demonstrando que a doutrina espírita não conhece mais fronteiras. Em tempos de mudança, todos estamos juntos para construir um mundo de regeneração, um mundo melhor, que está dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso mundo íntimo, a sua inicialização. E o Espiritismo nos suscita isso, e eu me sinto muito gratificado de poder compartilhar contigo, Denis, e com toda a Federação Espírita do Estado de São Paulo, da sua diretoria executiva, de poder celebrar a vitória do bem em nossas vidas. Muito obrigado. Alberto, além de centenas de elogios,
de comentários. Nós recebemos algumas perguntinhas dos internautas. Podemos? Podemos. Vamos lá. A primeira é o seguinte: por que continuamos a nos expressar de maneiras tão contrárias aos nossos valores e a tudo aquilo em que nós acreditamos? Como dizia Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não desejaria fazer, eu faço. Mostrando essa dualidade que há em todos nós. Nós temos cristalizados dentro de nós comportamentos que condicionados ficaram e eles emergem no automatismo com que eles foram sendo construídos. Nós vamos descobrindo as leis de amor, as leis divinas, as leis morais, alinhavadas pelo Livro dos Espíritos, evocando a vida de Jesus, e aí a gente quer fazer essa mudança e a gente sente algumas dificuldades, porque nós temos que fazer um recondicionamento, nós temos que fazer um reaprendizado. E a gente, às vezes, se decepciona, se frustra, e às vezes até abandona a proposta, porque a gente acha que não dá conta, que a gente não tem jeito, de que a gente não é disso. Não. É que nós precisamos repetir. Aristóteles haveria de dizer que a virtude está centrada no processo da repetição. Virtuoso é um resultado de uma experiência que se repete. Então, à medida que nós descobrimos como é que é fazer o bem, insistamos. Porque aquele condicionamento vicioso, ele precisa ser substituído por um outro condicionamento virtuoso. E essa mudança, ela vai fazendo-se aos poucos, até que a gente vai enfraquecendo o outro, e aí se consolida. Há uma fala metafórica da criança que chegou com o avô e perguntou: vô, como é que é esse negócio da briga do bem e do mal? Aí disse: meu filho, são dois gladiadores, ele querendo falar de um modo que a criança pudesse entender. Eles brigam dentro da gente. Aí a criança, logo pensando nos seus games, perguntou ao avô: e quem é que ganha? Aí o avô diz: aquele que você alimenta. Então, os gladiadores estão dentro de nós. Um é o condicionamento antigo, o homem velho, na fala de Jesus, do Novo Testamento. E o outro é o homem novo. Então, alimentar o homem novo vai enfraquecendo o homem velho, porque ele vai se transformando num homem novo. Esse homem velho, ele se traveste, nós pegamos tudo que é de bom e trazemos para o homem novo. Agora ele tem um novo formato. É uma nova pessoa. A gente não destrói do ponto de vista de acabar com aquele ser. Tudo que está dentro da gente é aprendizado, é vivência. A gente só transforma o modo como a gente organizou, ruim, no mal, na crueldade, na viciação, na negatividade. A gente vai transformando em positividade pela disciplina emanuelina, pela repetição aristotélica, pelo exercício da vontade, na forma com que os espíritos disseram a Allan Kardec que falta para nós é vontade, que não é difícil superar a paixão. A gente vai repetindo, então nós conseguimos essas mudanças. Então, ao caro internauta, insista, não desista. Quando você olhar um semestre para trás, você já vai ver que você não é mais o mesmo, de que aquele automatismo negativo que insistia em permanecer, ele já cedeu bastante, e de que você já cresceu bastante naquilo que vai ser o homem novo, a substituição daquele conteúdo de comportamento que é nocivo e que você deve naturalmente transformar, transmutar dentro de você, que é o chamado a reforma íntima que o Espiritismo propõe. Mais uma perguntinha. Podemos analisar a homeopatia como tratamento, além de mais natural, mais ligado à postura da lei de justiça, amor e caridade? A homeopatia, ela é um recurso notável, criada por Christian Frederico Samuel Hahnemann, um dos espíritos que fez parte da pleiade de espíritos nobres que, coordenados pelo Espírito de Verdade, ditaram o Espiritismo. Então, a homeopatia, nascida no final do século XVIII, ela, exatamente, é uma bênção da divindade. Uma das tantas outras bênçãos que emergem
para, com as medicações infinitesimais, diluídas, poder ajudar a saúde das pessoas. Mas ela não é excludente. Há várias formas que a divindade encontra para atender o ser humano. Desde as mãos, a quiro, a cirurgia, as intervenções cirúrgicas, até as agulhas, passando igualmente pelas substâncias da fitoterapia, da alopatia, as intervenções que se fazem através das luzes. Diversas formas de terapias existem, complementares, oficializadas ou não, que convergem para atender o ser humano nas suas dores, como expressão da misericórdia divina e da sua justiça, ajudando os seus filhos a se recuperarem. A homeopatia é de excelência, porque não tendo efeitos colaterais e atuando no nível perispiritual, ela nos enseja a recuperação da saúde física a partir do nosso corpo sutil. Ela, dependendo da dinamização, atua mais profundamente, menos profundamente, ela nos reorganiza a totalidade de funcionamento nessa visão sistêmica que a homeopatia assume enquanto a doutrina médica, medicina, portanto, que contempla a integralidade, o sistema todo do ser humano. Ela nos enseja recuperar a saúde vital e o corpo, tanto quanto possível, o mais são possível, para que o espírito, segundo Hahnemann, possa, dotado da sua capacidade de razão e de vontade, usar o corpo para alcançar os seus mais altos fins da existência. É a fala de Hahnemann no Organon da Arte de Curar. Então, a homeopatia é uma ciência. A homeopatia não é uma quimera, não é um ensaio, não é um empirismo burlesco. A homeopatia é uma ciência que obedeceu o método experimental apresentado por Samuel Hahnemann, obedecendo todos os critérios da ciência acadêmica e que tem o seu lugar dentro da academia e dentro do mundo para, em nome de Deus, os médicos podermos beneficiar das pessoas para que elas possam dispor do corpo são para alcançarem os mais altos fins da sua existência, ou seja, a sua evolução.